Vocês acharam mesmo que eu não ia produzir conteúdo para vocês na Páscoa, né? Estavam muito enganados, mas eu não me orgulho disso. Além de ser domingo, é feriado, é um dia espiritualmente importante, mas quando a gente gosta muito de uma coisa, a ideia vem, a inspiração chega e a gente tem que materializar isso na vida. Não façam isso em casa, mas aqui estou fazendo uma exceção. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube, Guilherme De Carli falando aqui. Quero apresentar a vocês o mapa do H.P. Lovecraft, que foi um escritor estadunidense atrelado ao gênero do terror e que inaugurou o subgênero do horror cósmico, que tem como princípio mostrar a insignificância do ser humano perante a vastidão do universo. Apesar do nome cósmico, não fala só das questões do espaço sideral, mas também de segredos e mistérios que podem existir na própria Terra. Então, num estalar de dedos, nós poderíamos simplesmente ser varridos daqui, nessa perspectiva, e a existência que segue. Porque nessa abordagem não existe um propósito para a vida e uma questão maior que regesse todas as coisas. Então, é um terror que está muito em voga hoje em dia, principalmente com o avanço da tecnologia, o colapso ambiental, a possibilidade de ter outros mundos. Vira e mexe aparecem séries e livros tratando desses temas. O Lovecraft nasceu com ascendente a 13 graus do signo de Libra. Hoje em dia, existe uma estrela perto desse grau que é chamada Algorab, mas ele nasceu em 1890. Então essa estrela estava mais perto da Vênus antes do que hoje, a 13 graus de Libra. E a Algorab é a estrela do Corvo, que é um animal mitológico conhecido por atravessar mundos. Ele pode sair da Terra, ir para o submundo, ir para o mundo dos deuses. Isso aparece em várias mitologias. Então é uma estrela muito relacionada ao interesse com o oculto e até mesmo a presságios ou dons oraculares. Na Grécia, o corvo era o pássaro de Apolo. E é comum que, quando se nasce com Algorab em algum ponto importante do mapa, a pessoa, além dela ter uma inteligência fora da curva, uma perspectiva única sobre as coisas, flerte com aquilo que está além do véu que encobre a nossa visão. E no caso aqui, é comum, né, que esse subgênero ele trate ou de um futurismo ou de alguma coisa que existe debaixo das camadas da Terra. Então, é uma busca pelo desconhecido, pelo misterioso e se sente familiar com tudo isso. Além do mais, Libra é um signo do elemento ar, então movimenta bastante o aspecto intelectual com a Vênus no ascendente direcionando para um lado artístico, um lado estético, polido. E então Libra não é só sobre conquistar corações, mas também conquistar imaginações. E o Lovecraft ele nasceu numa família com boas condições financeiras. Nós temos aqui o Júpiter, que é o grande benéfico, na casa 5, que é uma casa que, dentre muitas coisas, fala do dinheiro que vem da família, mas essa grana ela foi sendo dissipada com o passar dos anos. A gente tem o Saturno, regente da 5, na casa 12, que é uma casa maléfica, das coisas que nós não conseguimos controlar. E o Saturno, ele forma uma contrantícia, um aspecto de tensão oculto, é uma parte mais técnica da astrologia, com a Lua. Quando se tem planetas em Libra e planetas em Virgem, existe uma probabilidade deles estarem numa contrantícia próxima. Tem que estudar aí para ver se isso mesmo ocorre. Mas isso existe aqui entre a Lua, né, que é o planeta que rege a carreira, tem a ver com as coisas que o Lovecraft publica, e esse astro que está representando o dinheiro da família. Por um tempo ele contou, né, com essa fonte, né, mas ela não durou para sempre. Ele teve depois que viver em condições mais precárias, mais miseráveis e dificultou a sua expansão, porque o Lovecraft ele publicou
muitas obras já em vida, muitos contos, só que sempre em revistas alternativas. Então ele fazia sucesso dentro de um nicho muito pontual, e depois da morte dele que ele começou a ser valorizado e conhecido em escala hoje global. Então a lua que rege o meio do céu, ela está aqui no primeiro quarto crescente, ganhando luz. Ela está no ascendente, atrelando muito a produção a algo típico, peculiar do próprio autor. Está em Libra, que é um signo cardinal. Signos cardinais iniciam uma das 4 estações do ano, então ele inaugura um subgênero, ele inova dentro de um terror já existente. E a Lua está junto com a Spica, que é uma estrela que traz sucesso. Infelizmente, ele não colheu os frutos financeiros e materiais desse sucesso em vida. Porque, como eu disse, a Lua ela recebe essa oposição oculta de Saturno por uma técnica chamada contrantícia. Mas ele tinha muitos correspondentes e pessoas que já apreciavam seus escritos, o que o motivou a continuar se dedicando à literatura. Literatura, aliás, que também é vista aqui na casa 5, onde ele tem esse Júpiter em Aquário. E o Saturno, aqui na 12, a casa do mau espírito. De novo aparece aí a simbologia do terror. Porque Saturno é o grande maléfico, é o astro mais distante dos visíveis olhos nus, então ele fica nos confins do nosso sistema, nesse limítrofe entre o que a gente sabe que existe e o que a gente apenas imagina. E na casa 12, que tem a ver com as coisas ocultas e misteriosas e tabus e monstruosas muitas vezes, o nome mau espírito ele não vem por acaso. E é interessante que está no signo de Virgem conjunto ao próprio Mercúrio aqui domiciliado, exaltado, porque aparecia certos termos técnicos ou influência do seu tempo, em que a ciência se estabelecia cada vez mais na sociedade, em suas obras. E, mais do que isso, Virgem é um signo que facilita a descrença no mundo espiritual, porque ele traz a perspectiva crítica, é muito do ver para crer, como costuma se dizer por aí, e daquilo que pode ser testado, replicável, é um signo muito cartesiano. O Lovecraft era ateu, e o Mercúrio, ele rege a casa 9, a casa de Deus. Tá aqui na 12, nesse signo, formando quadratura com os nodos, que sempre trazem complexidades. Portanto, as suas obras acabavam criticando a moral judaica, cristã e por aí vai. Por apresentar mesmo esse tema da insignificância do ser humano. E essa conjunção de Mercúrio e Saturno, além de indicar grande inteligência, falava de um certo niilismo, um certo pessimismo, né? Uma visão acinzentada da própria existência. Desde criança ele gostava também do terror, e muito do que ele escreveu veio da inspiração dos pesadelos que ele tinha. Então a Casa 12 trouxe ali muitas tormentas, inclusive um surto psicótico, vamos chamar assim, que impediu que ele concluísse o que hoje a gente chama de ensino médio. Então uma grande frustração da vida do Lovecraft foi não ter conseguido seu diploma, o que impediu, dificultou ele de depois entrar numa universidade. Era uma vergonha, segundo suas palavras, que ele carregou por toda a sua história. E quando a gente vê educação básica, a gente tem que olhar para a casa 3, além do Mercúrio. E aqui na casa 3, nós temos a fortuna, o que foi um ponto interessante porque ele recebeu uma boa educação, ele também teve ensinamentos dentro da própria casa, o avô estimulava ele muito ali, etc. Mas o Marte, que é um maléfico, fala de cortes, de cisão, imprevisibilidade, com o nó do sul, que em certas configurações faz com que a gente interrompa um plano, interrompa um projeto, deixe algo para trás. E isso em quadratura com esses planetas na 12. Portanto, os temas da mente e da psique
né, acabaram se conectando a essa cisão da vida escolar e isso mudou muito os planos que ele tinha para um futuro próximo. Isso também, querendo ou não, fez com que ele tentasse a vida como escritor. E no mapa do Lovecraft, né, essas questões aqui da casa 12, como eu disse, interferem muito nesses astros que estão no ascendente. O Saturno, né, pela contrantícia com a Lua, e o Mercúrio numa contrantícia mais próxima com a Vênus, que é a própria regente do ascendente. Então aqui a mente é atrelada ao inconsciente, as doenças mentais são vistas aqui na casa 12, interceptando o direcionamento dele na vida, porque a gente está abordando aqui a casa 1, que os antigos chamavam de leme, né, que é como se fosse o volante da embarcação, a forma como a gente navega pelo oceano da existência. E isso também veio atrapalhar ele em outras fases, já na vida adulta. Como eu disse, né, as finanças elas foram ficando mais apertadas, ele não podia mais contar com o dinheiro dos avós e também do pai. O pai dele tinha muito sucesso, a gente tem o Sol em mapas diurnos representando o pai, domiciliado em Leão, conjunto a Régulos, que é uma estrela de primeira grandeza, na casa 11, uma casa que atrela movimentos, né, da sociedade como um todo. O pai dele era joalheiro, então lidava muito com ouro, com metais preciosos e tinha um certo sucesso no seu nicho. Mas esse sucesso também não durou, porque depois o próprio pai adoeceu e faleceu precocemente. O Saturno rege a casa 4, são as questões familiares, e que fala especificamente da figura paterna, na tradição astrológica, e está aqui na 12, que é essa casa da restrição, da hospitalização, né, das dificuldades, enfim. Então, ele viveu tanto uma certa honraria, né, que ele carregava no nome, quanto também a desgraça dessa situação que, num primeiro momento, foi boa e trouxe certas esperanças e perspectivas que acabaram não se cumprindo, né? Acontece depois que a mãe e as tias do Lovecraft ficaram um pouco a ver navios também, ele tinha que ajudá-las em algum momento, que gerava certos conflitos, né? Com os parentes, de novo Marte aqui na casa 3, uma relação complexa com a mãe, né? A Vênus é a mãe em mapas diurnos, ela tá aqui no ascendente, então dizer que ele tinha uma relação de amor e ódio, né, com a mãe, amor por ser o mesmo astro que rege o ascendente natal, mas a contrantícia aqui com o Mercúrio, regente da 12, sempre assim as questões aparecendo, maus entendidos, dificuldade de entrar num acordo, né, muitas discussões, e isso às vezes desconcentrou Lovecraft dos seus propósitos. O Marte também rege a casa 2, o dinheiro pessoal dele, né, nessa condição de estar cadente, com o nó do sul, sempre mostrando essa instabilidade financeira. E o Marte também rege a 7, que é o outro. Ele se casou com uma mulher, o Marte está aqui na 3, insistiu o aspecto harmônico com a Vênus regente do ascendente. O matrimônio ele ocorreu, durou alguns anos e depois houve o divórcio. Pela própria natureza do Marte, de separar, ainda mais por ele estar peregrino aqui, ele não tem dignidade para sustentar os temas da casa 7. E o nó do sul, como eu disse, trazendo esse tremor, essa vulnerabilidade, né, das casas que ele rege. Então eles se separaram amigavelmente e depois o Lovecraft voltou a morar com a mãe, né? Era difícil se desatrelar dela. Sempre tinha ali uma certa responsabilidade para com ela. E ele próprio, né, acabou também morrendo muito cedo. A Vênus ela rege, o ascendente rege também aqui a casa 8, também nessa contrantícia com o Mercúrio, né? Então ele teve ali algumas doenças que começaram a se manifestar secretamente, depois aumentaram, né, os efeitos e ele veio a falecer. Enfim, é um mapa curioso. Eu acho que o que mais me chama a atenção mesmo primeiro, o encanto dele pela literatura. Desde criança era apaixonado por livros e foi
incentivado a ler e a escrever as próprias poesias. Com 6 anos ele já fazia as próprias poesias. É muito comum quando o ascendente está no signo de Libra e existe suporte, né, de outros astros, como a própria Vênus e a Lua aqui, a pessoa ela conseguir casar bem as palavras, dar uma forma ao discurso, ao texto. E aqui, né, como eu disse, ele veio a publicar, pela Lua tá no primeiro quarto crescente, regendo a casa 10, insistiu com o Sol, ok? Isso aqui também vai falar muito do seu sucesso extraordinário, que ele é lembrado até hoje. Mas essas circunstâncias aqui da casa 12 puxando muito do seu da sua energia e também da sua felicidade para trás. E o terror, né, bem explícito aqui pela casa 12. Então é interessante porque no destino uma coisa se atrela à outra. Será que ele teria tido essa criatividade que ele teve a ponto de inaugurar um subgênero se ele não tivesse também essas dificuldades que ele passou, tanto no aspecto interno quanto também num aspecto externo? Porque os mesmos símbolos, às vezes, eles falam de várias coisas da nossa vida. Então, o mesmo símbolo que mostra esse flerte com o tabu, com o oculto, com essa questão da insignificância e levando isso para um lado do horror, do terror, esse Mercúrio conjunto a Saturno aí na casa 12, é o que trouxe a ele determinados surtos, muitos pesadelos, tormentas noturnas e dificuldades de ordem geral, até material na vida. Inclusive a própria doença, porque ele veio falecer de câncer de intestino. As doenças físicas são vistas na casa 6, o Júpiter, regente da 6, está aqui em Aquário, regido pelo Saturno em Virgem, que tem a ver com o intestino. E eu até palpitaria, né, não sou da área médica, mas dizem muito que o intestino tem ligação com a cabeça, com o cérebro, que essa doença talvez teria uma ordem psicoemocional, além de ser orgânica propriamente dita. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa breve análise neste pleno domingo de Páscoa, que vocês tenham aprendido alguma coisa interessante. Se vocês gostam do meu trabalho, deixem aí um like no vídeo, me acompanhem lá no Instagram, que eu sou mais ativo por lá. Abraços e até a próxima!